Rapaziada, a pessoa aí veio com a camisa militar, né? Aí o pessoal acha que eu sou de direita. Aí eu vou falar da aliança Alckmin-Lula. Aí eu vou falar que eu sou comunista. Como se existisse comunismo no mundo. O pessoal dorme na sala de aula de história, depois fica enchendo o saco. Então, fião, a aliança Lula-Alckmin, quando falaram, Deus me olha lá, quando se achava que Lula e Alckmin iriam fazer alguma coisa juntos, eu quero lembrar, isso aí é o pessoal da esquerda, que se diz de esquerda, principalmente alguns canais de esquerda que o indivíduo nunca deu aula, mas fala como se tivesse dado aula, acho bacana pra caramba, e meus alunos acompanham, aplaudem, mas nunca foram uma sala de aula, mas tá bom. O partido do Alckmin originário, que o Alckmin é originário, é o PSDB. Olha o nome, Partido Social Democrata Brasileiro. É socialista? Não, filhão, não é socialista. Ele é social-democrata. Social-democracia você tem nos países nórdicos, nos países escandinavos, na própria Europa, baseada no keynesianismo, não é? Então, na realidade, fala sobre justiça social e também a questão da liberdade econômica. Então, esse partido, PSDB, ele surgiu da dissidência do PMDB na época. Nomes como Covas, Mário Covas, o próprio Alckmin, acho que é Aloysio Alves, eu não lembro mais o nome dele aqui, daqui da região aqui, esqueci o nome. FHC, que eram os homens, como é que eu digo, que era a elite do PMDB intelectual, sai e funda o PSDB. E o PSDB tinha o viés de centro-esquerda, tá? O PT é a mesma coisa. O PT, PT por muito tempo, ele foi uma junção das esquerdas. Tanto é que você tinha os trotskistas e outros dentro do PT ali, uma amálgama de esquerda, assim como o MDB, quando houve a oposição consentida pelo governo militar, serviu como um leque de várias oposições. O PT acabou juntando várias vertentes de esquerda, e do PT depois foram surgindo outros partidos políticos, inclusive o PSOL, depois que em 2002, 2003 a Luciana Genro, o Babá foram saindo, a Heloísa Helena saíram do PT. Então, essa questão de Alckmin, Lula, depois o Alckmin leva aquela puxada de tapete do Dória, que tinha um projeto de poder ali em São Paulo, que não conseguiu se reeleger, inclusive. E aí o Dória, o Alckmin parte para o PSB, Partido Socialista Brasileiro lá, que é do Márcio França, não me lembro se Erundina também tá, etc e tal. Partido também de centro-esquerda, muito próximo ali nas nuances. Então a junção, lógico, Alckmin, Lula, pessoal, mas fala mal um do outro. Filhão, FHC foi um professor que deu aula na Sorbonne, ou melhor, para aqueles puristas chatos, deu aula nas faculdades Paris, né, 1, 2, 3, 4, 5, antiga Sorbonne, respeitado dentro do contexto intelectual. Que depois o pessoal xingou de neoliberal. Mas aí ele fala aquela famosa frase: esqueçam que eu escrevi. Porque o FHC tinha um livro lá, tem muitos livros, entre eles alguns livros que são os nortes de alguns esquerdistas, principalmente na teoria de dependência da América do Sul, etc e tal. Mas voltando aqui, então foi feito isso, lógico, um projeto de governo. Por isso que você está vendo aí a abertura do Lula para vários partidos políticos. E a questão do Alckmin é a proximidade do Alckmin com, principalmente, a poderosa Fiesp, Federação de Indústria do Estado de São Paulo, e o agronegócio paulista e dessa região nossa mais para cá. Principalmente também as indústrias, que até agora ele é ministro.
Então, quando você fala que não entende, ou você não leu, ou você torce pra política igual torce pra time de futebol. Aí é lamentável, porque não existe uma percepção racional. Então, a aliança Lula-Alckmin, assim como Lula, se você se esqueceu, que é de direita e fala que é um comunismo aqui, de repente, o Lula, o primeiro vice-presidente dele, por 2 gestões, foi o Zé de Alencar, que era empresário em Minas Gerais, se não me engano, do PL, acho que era Partido Liberal, ou PFL, não me lembro mais. Não se governa sozinho, velho, numa democracia, entendeu? Então, quando o senhor achar que isso é uma coisa do outro mundo, a aliança, começa a dar uma olhada, vai ler, começa a ler a política brasileira, começa realmente a entrar na imprensa brasileira dos idos tempos. Então, filhão, estamos escutando aqui Facção Central, acho que você nunca ouviu, né? Porque os intelectuais geralmente falam de rap, mas ficam só na faculdade. Mas aí cai na Unicamp, Racionais. Estamos aí com Facção Central. Mais alguém aí que eu esqueci agora. Consciência Humana. Tamo junto, fião. É nóis.